Agora, voltando na época da concessionária, que eu achei que foi um inferno na minha vida, um inferno, e a barraca ter sido levada, achei que foi um inferno na minha vida também, porque a gente não consegue conectar os pontos olhando no momento. A gente só consegue conectar os pontos olhando para trás. Se a barraca não tivesse sido levada, se eu não tivesse trabalhado e me fudido na concessionária, porque na concessionária tinha uns treinamentos de venda. Ninguém queria um treinamento de venda porque era 3 horas daqui, tinha que acordar 3 da manhã, pegar o metrô e ir, ninguém queria ir. Então eu era o bucho mais novo primeiro e todo mundo me mandava ir para os treinamentos. E eu ficava atento nos treinamentos de venda, nos treinamentos legais, assim, bem práticos. Você conversava com outras pessoas que vendem carro, treinamento de venda de carro. Aí eu aprendi a gerar a vontade na pessoa de comprar, a captar o lead. Eu não consegui aplicar na concessionária, mas eu aprendi a gerar o lead e captar e converter, que são os principais. Você gerar na pessoa a vontade, você procurar qual é a dor da pessoa, você se conectar com a pessoa, você vender mesmo, vender. Porque quando você aprende a vender, você não é aprender a fazer lançamento. Tem gente que quer ensinar a fazer lançamento, tem gente que quer ensinar a fazer PLR, tem gente que quer ensinar a fazer drop. Não é, você não tem que aprender nada disso, você tem que aprender a vender. Se você souber vender, você vende tudo. Eu mostrei pra ele que eu vendo de tudo e me dou bem em tudo que eu vendo. Tanto produto físico, digital, quanto serviço. Seguindo do que eu estava falando, a nossa barraca foi levada. Achei que era o cúmulo, que era o fim da minha vida, que eu me perguntava por que aquilo estava acontecendo na minha vida. Eu era mandado, não gostava de ir para esses treinamentos de venda que ninguém queria ir. Eu era obrigado a ir, ia cansado, não dormia direito, ficava estressado, não comia direito e achava que aquilo era um inferno na minha vida. Eu ficava me perguntando por que estava acontecendo aquilo tudo. Só que hoje, olhando para trás, no momento você não consegue entender. No momento que você tá na dificuldade, se você tá na dificuldade agora, você acha que é péssimo. Você acha que não vai conseguir sair e não consegue entender o porquê Deus está fazendo isso na sua vida. Só que hoje, é mais do que claro para mim, se não tivesse acontecido aquilo tudo, se a barraca tivesse continuado, eu ainda estava na barraca. Se eu tivesse conseguido vender, eu ainda estava lá vendendo. Se eu não tivesse ido para a concessionária, se a barraca tivesse dado errado, eu tivesse ido para a concessionária, eu não teria visto o que é o marketing digital. Então, tudo acontece da maneira que tem que acontecer. E outra coisa, fazer um adendo, que eu lembro que muita gente me pergunta. Quando eu fui lançar meu primeiro expert, ele não acreditava muito em mim. Lembrando, depois que eu lancei esse expert, eu lancei diversos outros experts, muitas pessoas só sabem 2 que eu lancei. Um ou outro sabe, porque eu nunca falei. Fala, só explica pra galera o que é expert, só pra galera entender. Desculpa. É alguém que entende de um determinado assunto, é um expert em um assunto, e nós, vocês, podemos começar a entender sobre o marketing digital, como captar e vender, como eu digo que é o principal. Você chama essa pessoa para fazer uma parceria e você lança ela. Às vezes você mesmo é o próprio expert, aprende marketing digital e se lança. Na hora de montar um produto digital, eu gosto de montar ele inteiro, um funil inteiro de remarketing, de anúncio, página de venda, jogar para tudo que é lado, corpo de e-mail, criar tudo. E para isso eu preciso que o expert, ou no caso se você é o próprio expert, eu preciso de empenho. E como eu estava começando, a pessoa não acreditou em mim, até porque eu não tinha resultado. Então eu gravei os anúncios do produto do meu expert. Por isso que tem um monte de anúncios que eu apareço. Mas eu só gravei esses anúncios porque eu estava contando para ele, porque o negócio dava certo, né? Aí eu gravei os anúncios. Aí eu gravei pouquíssimos anúncios, mas como eu sou esse cara bonito e carismático... Charmoso. Aí rodou muito anúncio meu disso. Mas eu nunca vendi nada na minha vida com o meu rosto. Nunca vendi nada na minha vida com o meu rosto, nunca vendi nada no meu Instagram. Eu mostrei para ele, inclusive, as diversas fontes de renda que eu tenho, que não são só de infoprodutos, mas eu vendo muito infoproduto, nada com o meu rosto, vendo diversos infoprodutos sem meu rosto, e-book sem meu rosto, produtos físicos sem meu rosto, serviços sem meu rosto, e sou afiliado de algumas plataformas sem o meu rosto. Tem gente que liga para isso, tem gente que não liga. Eu até gosto de aparecer, por isso que eu apareço no Instagram, porque eu acho que eu tenho esse propósito de ensinar as pessoas, de motivar as pessoas. Outra coisa que aconteceu foi que um amigo meu lançou um curso, ele estava precisando de ajuda para gravar. Quem viu esse curso viu, quem não viu não vai ver mais, porque eu pedi para ele tirar de continuidade, porque ele gravou um curso que tinha tipo uns 24 módulos. Ele, poxa, me ajuda a gravar um dos módulos? Eu falei, grava, me dá aí 23%, 23,5% que eu gravo um dos módulos do seu produto. Eu tinha 5 meses de mercado, sabe? Eu já poderia ensinar algumas coisas. Só que eu já aprendi muito desde aquilo que eu gravei para ele
E eu gravei também para eles alguns vídeos de venda. Mas, mais uma vez, nunca vendi utilizando diretamente a mídia que eu ganhei no meu Instagram ou YouTube. Foi tudo com ads. Os anúncios todos eram deles, mas os que melhor performaram foram os meus, porque eu escrevia copies melhores e cada um escrevia sua copy e performaram bem. Eu levei um pedaço do produto, depois pedi para ele tirar de continuidade, porque está totalmente desatualizado. Tem tanto o que eu sabia está desatualizado, quanto o mercado está totalmente desatualizado. Então, por isso que não existe mais. Então, sim, eu fiz tudo sem colocar o rosto, pelo menos a grande maioria esmagadora. Aí, galera, continua com a gente, tá até o final, porque tem muita coisa nova aqui, viu, galera? E detalhe, ele não é guru, tá bom? Ele não é guru. O cara mostrou pra mim os números aqui, que eu fiquei assustado. É coisa brutal, tipo assim, brutal. Eu sou contra uma coisa. O que você acha de um médico que vai lá, um cardiologista, vai fazer cirurgia de coração? Digamos que ele tentou fazer uma cirurgia, só que deu errado, infelizmente, e ele viu que aquilo não era para ele fazer a cirurgia direto. Aí ele fala, então eu vou ser professor. Então ele ensina as pessoas, digamos que ele é muito bom de lábia, ou ele tenha muito carisma, então ele vai ser um ótimo professor, ele vai conseguir convencer as pessoas de que ele sabe aquilo que ele está fazendo. E ele vai ensinar as pessoas a como ser um cardiologista, sendo que nem ele sabe ser um cardiologista. Ele vai ensinar as pessoas a ser um cardiologista de sucesso, porque ele é um cardiologista de sucesso, mas não pelas operações, e sim por ele vender como ser um cardiologista. Esse é o perigo das pessoas que vendem como vender na internet, sem entender nada de como vender na internet, porque o resultado dele todo veio de ensinar e vender como vende na internet. Vender o próprio curso, como o pessoal fala na internet hoje em dia. Não tem problema você vender o próprio curso, se você tiver tido resultado com outras coisas. Aí vale a pena. O foda é começar fazendo isso, né, cara? Não, como é que você... O cara não viveu, não foi viveu a empresário, parada, não ganhou nunca dinheiro. teve resultado nenhum e vende aquilo. Então, contextualizando, os 100 milhões que eu mostrei pra ele, do resultado, ele viu. Se você quiser, eu boto pra botar na tela. Não, a gente vai colocar Pode alguns ser até prints legal. aqui, alguns aqui. Foi 100% no marketing digital, nos infoprodutos e e-books que eu tenho. São produtos de informação, são produtos sem custo de entrega e sem custo de confecção. Até tem custo de confecção, só que é baixíssimo. Eu ainda fiz dinheiro, eu acho que eu acabei de falar isso, com serviço e produtos físicos que eu também mostrei pra ele. Só que tudo isso ninguém sabe que é meu. Por isso que eu tenho diversas contas em diversos lugares, para ninguém conseguir saber exatamente quais são os meus produtos. Você falou que nos 5 meses aconteceu esse negócio do Expert, né? Do produto e tudo. Sim. E depois, como é que foi indo? Porque assim, falando parece que foi Mágica. até fácil, né? Mas descobri isso aqui. É feio falar isso, mas pra mim foi fácil, porque foi fácil no sentido de eu acordava, estudava e trabalhava, estudava essa sobre o parte assunto que é legal. e ia dormir. Não, mas isso aí eu quero Acordava. saber. Mas quando eu falo isso, muita gente me critica, fala, então é pra não ter vida social, é pra não sei o quê. Eu sei que eu tinha na minha mente que eu ia fazer até dar certo. Eu me policiei, eu comecei a sair assim, e olhe lá, uma vez no mês, o resto era estudar o que dá certo, muito de testar, não de ver os outros fazendo, porque eu sempre tive essa filosofia de que os caras estavam ensinando sem saber, e ver o que dava certo e testando, ver o que dava certo e testando. Mas quando você fala estudar, você buscava onde conteúdo? Você viu o quê? YouTube, Google, livro? Como é que você fazia? Muito do que eu aprendi foi... isso. Nem eu sei entender isso. Muito do que eu aprendi foi na prática, vendendo como ambulante, né, camelô, que é o cachorro-quente, e vendendo lá na prática, observando. Eu já li 2 livros pela metade, só que eles eram muito bons. Quais são os livros, você lembra? O nome é até feio do livro. Como fazer as pessoas acreditarem, comprarem de você sem querer comprar, uma coisa assim, nem lembro do livro. Eu mostrei pra ele outro dia. E o outro foi Harry Potter. Eu li pela metade. Tem até tatuagem aqui do Harry Potter, outra aqui, ó, eu gosto muito. Eu li pela metade. Sempre tive dificuldade de ler. Eu acho que eu aprendi muito conversando com as pessoas na rua, conversando com pessoas que entendem, que não são do mercado, mas eu sempre fui muito bom de chegar e conversar com as pessoas. Às vezes eu ia para os lugares, conversava com as pessoas, eu aprendia muito em séries e livros, eu sempre gostei de ler e assistir biografias. Tem as gigantes da indústria, que são com Carnegie, o Rockefeller, a galera lá de 1900, eu vejo a perseverança deles, o que eles fizeram. Caras que tiveram resultado de verdade, assim. Biografia desses caras, eu gosto muito de ver.
Gosto muito de ver e estudar comportamento humano para saber qual é a melhor maneira de eu convencer aquela pessoa de que ela quer aquilo, de que ela quer aquele produto, de saber qual é a dor, identificar, escrever a cópia perfeita para captar, como testar a melhor página para captar pelo menor custo e como converter também, testar de diversas maneiras. Você